Louvado, adorado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção de Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém. A palavra de Deus está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 13 ao 25. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirem isso daqui. Não transformem a casa de meu pai num mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele nos faz um convite, e não é um convite qualquer. Da forma que esse evangelho é nos apresentado, é para que a gente se desapegue daquilo que é material, daquilo que é terreno, e não tire para si mesmo bens próprios, fazendo daquilo que é espiritual uma forma de vida material. Aqui Jesus se irrita com aqueles que é no lugar para ser anunciado, para ser adorado ao Deus. Esses homens, eles fazem comércio naquele lugar ali que é para ser apresentado a Deus, para as pessoas que vão naquele lugar ter uma intimidade com Deus. É feito ao contrário, é feito um local de exploração financeira, porque esses líderes se aproveitavam daquela situação de quando se ia ser apresentado um sacrifício e eles não aceitavam nenhum animal pelo preceito da cultura da época. Para ser apresentado qualquer sacrifício no templo, nenhum animal seria aceito se não fosse do templo. Era uma condição que eles colocavam para essas pessoas não trazer de casa ou adquirir de uma pessoa próxima, mas eles tinham que comprar
ali no templo. Aí Jesus se irrita com essa situação e faz um chicote e expulsam todos dali. E Jesus vai dizer: não faça da casa de meu pai um lugar de ladrão. Não roubem na casa do meu pai. Jesus expulsa todos os vendedores, expulsa todos os animais que estão dali, tira todas as moedas, derrubam tudo ali. E aí os discípulos lembram da passagem quando o profeta diz que o zelo pela tua casa me consome. Aí Jesus vai mais além ainda, porque quando ele é questionado pelos dirigentes dos judeus, ele vai dizer: destrua esse templo, eu construirei em 3 dias. Porque quando Jesus se entregou-se na cruz, quando ele foi morto e ao 3º dia Jesus ressuscitou, era desse templo que Jesus está falando, do seu corpo místico, onde Jesus é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Quando nós somos batizados, nós somos adentrados na vida de Jesus, somos introduzidos no corpo místico de Jesus. E aí a gente deve pensar, raciocinar, as nossas ações ser feitas de acordo de um batizado, aquele que recebeu o Espírito Santo. Não pode viver de qualquer forma, mas é preciso viver nessa intimidade do corpo de Jesus. Jesus vai dizer que ele quer conosco ser um só, como ele é com o Pai. Jesus e o Pai é um. E assim como conosco, ele quer também que nós tenhamos essa intimidade com ele. Mas não é intimidade qualquer, que muitas vezes no nosso pensamento nós acreditamos que temos a presença de Deus, até rezamos, mas não buscamos ter verdadeiramente aquela intimidade de sentir Jesus no coração, de amar a Jesus no coração. Talvez Jesus tenha até feito aquelas perguntas que ele fez para Pedro. Ele fez para Pedro a pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E talvez ele tenha feito para você. Qual é o seu nome? Ele tenha falado para você: João, Maria, Antônio, Manuel, Francisco, tu me amas? Essa é uma pergunta que muitas vezes vem no nosso interior, lá dentro de nós, Jesus perguntando para nós se nós o amamos a Ele verdadeiramente. Será que nós fazemos parte verdadeiramente da igreja viva de Jesus, que é o seu corpo? O corpo de Jesus, o corpo místico. Jesus, ele quer cada um de nós em intimidade com ele. Jesus quer cada um de nós vivendo a vontade do Pai. Quando nós entramos em intimidade com Jesus, numa oração profunda, todos os dias, nós chamamos de oração pessoal, nós falamos com Deus e escutamos também Deus falar conosco. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Ele vai dizer lá em Apocalipse 3:20, se ouvir a minha voz, eu entrarei. Mas antes ele está dizendo: eis que estou batendo na tua porta. Essa porta do coração, que muitas vezes Jesus está batendo e ele não vai deixar de bater, mas ele só entra quando você permitir.
que ele entre. Ele está batendo na porta do teu coração, mas ele vai dizer assim: se ouvir a minha voz, eu entrarei. E juntos cearemos, eu comigo e vós comigo. Jesus quer dizer, quer sentar na mesma mesa com você, quer se alimentar junto com você, porque quando nós entramos nessa intimidade que chamamos presença de Deus, nós temos esse alimento espiritual para a nossa alma. Jesus, ele que se fez tão pequeno, Deus que se fez tão pequeno, tão grande, tão alto no céu, mas ele quis se humilhar, desceu do céu, se fez homem e depois ainda se fez alimento para nós espiritual na Santa Eucaristia. Essa é tanto que na Santa Missa diz: eis o mistério da fé. E a gente responde: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Quando recebemos Jesus, em um minuto só ele percorre todo o nosso corpo. Olha só o grande amor de Deus por nós. É essa comunhão que Deus quer que tenhamos com Ele. Essa é a igreja verdadeira que Jesus quer que vivamos. Essa comunhão de você, a comunhão minha com Deus, de cada um de nós. Deus quer que tenhamos essa comunhão espiritual, essa intimidade de filho verdadeiro, não um batizado que vive como pagão, mas um batizado que vive na unção, na proteção e na revelação de Deus. Deus nos convidou a ser profetas dele, a anunciar a sua palavra viva e eficaz que chega até o coração e ressuscita aquele coração que está morto, aquele coração que está precisando da presença de Deus à luz do Espírito Santo. É esse profeta, essa pessoa que Deus quer de você. Seja a igreja viva de Jesus e não esteja na igreja de Jesus sendo uma pessoa morta. É isso que Jesus quer de cada um de nós, que sejamos templos vivos, morada do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. É isso que Deus quer de nós. Meu irmão, acorda para a vida, levanta dessa vida mundana, seus projetos só para que você tenha visualizado as coisas desse mundo. Volta-se para Deus, abre-se para Deus, ressuscita a tua vida para Deus. Esse tempo de quaresma, esse tempo de conversão, esse tempo de reflexão, é isso que o Senhor Jesus, ele dá essa oportunidade. A igreja é tão rica que faz com que a gente tenha esses exercícios penitenciais para que nós cresçamos espiritualmente em nossa vida de fé. Vivemos vários momentos litúrgicos na igreja que ele nos pede que sejamos reacendidos, reavivados, ressuscitados. Mas uma coisa que Deus quer que você tenha é vida nele e ele que tenha vida em você. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Santo e abençoado dia do Senhor, o domingo. Que Deus te abençoe. Primeiro dia da semana, que seja uma semana muito abençoada e agraciada pela presença de Jesus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.